Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos a mais um ABcast, podcast da Bcrypto. Aqui nós conversamos sobre os mais variados assuntos com profundidade. E hoje, nesse episódio 24, eu, Bernardo Suru, CEO aqui da Bcrypto, tenho 3 convidados maravilhosos, quais vocês vão ficar encantados e descer bem a fundo ao mundo das investigações envolvendo criptoativos. Comigo aqui está Ana Paula, procuradora da Fazenda Nacional. Ana, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Vidaltas, tá vendo? Consegui, ó. Vidaltas, delegado de polícia. Vidaltas, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo também. Pô, é um prazer. Mais uma. Mais uma. Serra, Alexandre Serra, procurador da República. Muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui para estar nessa conversa conosco. Obrigado, Bernardo. É um prazer estar aí com vocês. Muito bom, muito bom. Então vamos começar, né? Eu acho que um bate-papo muito legal. Sinceramente, eu tenho muita curiosidade. Vim no mundo de compliance, né? A gente já conversou, já interagiu no passado, né? Algumas vezes. E vamos descer um pouco mais a fundo, né? Mas antes de chegar no descer nas investigações, eu tenho uma mega curiosidade que eu sempre tive, que é como cada pessoa teve o contato primeira vez com cripto, né? E a gente está falando de investigação, a gente está falando de processo, está falando sobre como é que isso vem permeando hoje. Ana, primeiro contato foi com a investigação, não foi? Ou já era um assunto que você já gostava? Como é que surgiu esse contato com a criptoeconomia? Minha primeira faculdade foi Ciências da Computação. Não cheguei a concluir a faculdade, mas eu sempre tive um gostinho por coisas da área de tecnologia, inovação. E quando eu estava na Procuradoria da Fazenda já, surgiu a possibilidade da gente exercer o cargo de procurador da Fazenda e advogado, advocacia privada. E aí eu comecei a estudar alguma coisa que não conflitasse com o tributário, né, com a Procuradoria. E comecei a estudar sobre cripto em 2015. Caramba! E aí um dia 2015. Meu chefe entrou na minha sala e eu estava lendo coisas sobre criptoativos. E aí ele olhou assim, muito assustado, eu escondi os livros, tipo, eu não estou estudando na hora do trabalho, não é isso. Aí ele falou, não, Ana, a gente está precisando muito de um representante de cripto no Ministério da Justiça e se você se interessar, a vaga é sua. Caramba. E aí eu fui para o Ministério da Justiça representar a Procuradoria da Fazenda nas ações envolvendo o combate à lavagem de dinheiro com cripto. E lá, uma das ações eu coordenei, que era a elaboração de um roteiro de boas práticas de investigação. Com isso, eu acabei tendo conhecimento e contato com várias outras instituições. Eles acabaram me chamando para fazer cooperação e investigação. Aí eu fui para o Paraguai, aí eu fiz a apreensão da gás, fui para Minas, fui para Amazonas, fui para vários lugares, em cooperação com outros ministérios e órgãos de investigação, para participar desse mundo cripto. Oh, que legal, que legal. Então tudo começou com uma curiosidade, eu tentando atrelar, falando, olha, eu gosto muito de tecnologia, Isso. Vou atrelar isso, porque eu quero ver um novo horizonte. Exato. Isso realmente trouxe um novo horizonte. No fim, a gente não pode advogar, acabaram de... Suspendendo. Suspenderam Mas o esforço isso. não foi em vão, Não investimento em foi em educação nunca é em vão. Né? E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, embora não seja a minha principal atuação. Seu caso foi parecido, meu amigo Vidaltas? Não, assim, eu sou delegado de polícia desde 2010, então a investigação já com 15 anos, mas no contexto geral. Fui coordenador de um grupo de repressão a drogas e de um grupo de investigação de homicídios. Mas sempre utilizando a tecnologia nas investigações. Eu sempre fui muito nerd, sempre muito, aquele que a gente fala, tech savvy. Gostava de utilizar todas as metodologias tecnológicas para tentar... Então, assim, às vezes dava certo, às vezes não. Mas o que eu acho interessante... Às vezes também era aceito como prova, às vezes não. Não, okay. E aí, em 2015, um amigo meu, a gente conversando, a empresa do pai dele foi vítima de um ataque de ransomware. E a cobrança foi em Bitcoin. E ele chegou pra gente, vocês têm Bitcoin? Aquela tela azul, né, que aparecia. Eu falei, que é isso aí e tal? E aquilo ficou. E continuei a vida e tal. Aí, em 2019, eu estava no Ministério da Justiça, numa unidade de operações de crimes cibernéticos. E eu comecei a ver, quando a gente está lá, a gente tem uma visão mais holística da segurança pública no Brasil, assim, mais estratégica. Aí eu comecei a ver que os casos de cripto, eles eram ignorados.
tipo, a ocorrência chegava na delegacia ou chegava até a autoridade e falou, não, isso aqui é impossível, ninguém vai mexer com isso. Não, isso aqui... Ou as pessoas não sabiam nem registrar o fato típico, né? Não sabia o que colocava, o que não colocava. Aí eu tive um estado, falei, não, a gente precisa... Aí eu me lembrei daquele episódio do meu amigo lá atrás, eu falei, cara, isso aqui faz sentido. Vamos começar a nos desdobrar, né? A debruçar sobre esse assunto. E aí culminou em 2020 com a unidade lá no Ministério da Justiça, que é o Núcleo de Operações com Criptoativos, que era justamente ajudar esse pessoal que tinha um desconhecimento praticamente total dessa tecnologia, para que, num primeiro momento, os policiais, a segurança pública, soubessem ao menos registrar o fato para que, eventualmente, quem tivesse uma capacidade, uma capacitação maior, soubesse dar continuidade àquela investigação. E aí, ainda no Ministério da Justiça, a gente começou a viajar e começamos a treinar policiais no Brasil inteiro. Então, esse foi o primeiro contato. Isso foi quando? 2020. 2020. 19 para 20. 19 para 20. E aí eu acabei me apaixonando de vez por isso. fui buscar mais capacitação, acabei fazendo um mestrado da Universidade de Nicosia em Blockchain e Digital Currency. Então, hoje, na titulação, eu sou mestre em criptoativos e tal, mas no início, por mera necessidade, poxa, se eu vou investigar isso daqui, eu tenho que saber exatamente do que se fala. Como funciona, exatamente, na parte raiz, na parte técnica da coisa. Não que todas as pessoas, todo law enforcement, todos os policiais, investigadores têm que ir tão a fundo. Mas eu achei bastante importante conhecer como a coisa funciona, até para poder capacitar as pessoas e ver o que era melhor, o que fazia sentido ou não para as investigações. Continuei no Ministério da Justiça em 2020, tive que voltar para a Polícia do Estado de Goiás, mas felizmente eu fui lotado na inteligência, no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Então, todos os casos que envolvam criptoativos em que o laboratório é provocado a ajudar, esses relatórios, essas análises, esses rastreios passam pelo nosso laboratório junto com a análise financeira. Então, a gente consegue fazer aquela casada, né, da financeira, do fiscal, do bancário e de cripto, culminando ali num resultado mais efetivo. Então, hoje é a situação que eu me encontro ajudando, como eu gostava de ajudar, né, num contexto nacional, só que agora dentro da Polícia Civil de Goiás. Eu acho um desafio imenso, porque quando a gente fala da polícia, né, muitas vezes a pessoa pensa, vou abrir um BO, vou estar ali, mas ela tem uma delegacia que atende no bairro, né, tem delegacias especializadas, e como é o trânsito de informação, como é que vai chegar essa informação. Vamos conversar mais um pouco disso a fundo, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Sim. Inclusive eu. Alexandre, qual foi seu primeiro contato com a criptoeconomia? Como foi isso? Eu fiquei aqui pensando em alguma história. Eu falei, não, eu preciso inventar algo, né? Falar eu preciso inventar uma história mais feliz, porque ouvindo. E aí, principalmente a da Ana. Foi tão feliz desde o início que eu fiquei pensando, nossa, eu vou contar a minha como agora. Porque o meu primeiro contato com a criptoeconomia foi comprando Bitcoin no final de 2017 início de 2018. Então realmente foi muito bem. A gente tem um gráfico aí para mostrar o que aconteceu depois. Porque depois de janeiro de 2018, com o Bitcoin lá batendo quase $20 mil, o preço despencou ao longo de todo o ano de 2018. Mas eu acho importante relatar isso porque, em regra, é o primeiro contato de quem está chegando nesse ambiente, né? O novo investidor, ele se atrai realmente pela valorização. É nesses momentos de máxima histórica que o pessoal entra. E foi nesse momento que eu entrei. Eu não fui diferente nesse aspecto. Legal. E ninguém se motiva a estudar mais sobre algo porque está perdendo dinheiro com aquilo ali. Nossa, que fantástica essa tecnologia. Ao longo de todo o ano de 2018 eu perdi dinheiro. Estou curioso, quero aprender mais. Então não estudei. Em 2018 eu fiquei quietinho. E aí em 2019... Rezando por dinheiro para voltar pro lugar. Fechei os olhinhos, né? Ou você realiza o prejuízo, ou você esquece e vai fazer outra coisa. Isso aí. Esqueci, fui fazer outra coisa. Afinal, só tem prejuízo quem vende, né? Não é? Porque se não vendeu, não tem prejuízo ainda. Ainda. Isso conforta um pouco a nossa alma, né? Mas chegou 2019. E em 2019 começaram a surgir no Brasil várias pirâmides financeiras que captavam dinheiro do grande público sob o pretexto de estarem expostos a criptoativos. Uma dessas pirâmides estava sediada lá no Espírito Santo. E eu tive que atuar naquele caso. E aí eu olhei, nossa, isso tem relação com aquele ativo que eu comprei lá no final de 2017, início de 2018. Então eu fui, assim, de certa forma, né, obrigado
a estudar, numa perspectiva técnica, sobre cripto. E em 2019 para cá, que eu olhei assim, nossa, isso faz sentido. E quando eu percebi que isso faz sentido, eu continuei me qualificando profissionalmente e continuei aumentando também a minha exposição como investidor nesse ambiente. E aí não parei mais. Aí foi entrando, e hoje está mergulhado completamente. Estou e assim, sou um tremendo entusiasta. Eu também tinha uma frustração com o direito também, que foi muito resolvido com essa parte de cripto. Eu já tinha concluído meu mestrado em processo civil. É uma área que eu gosto pra caramba de processo civil. Mas eu olhava para o ambiente e eu começava a me perguntar, poxa, é isso mesmo? Eu quero disputar a oportunidade profissional com literalmente milhares de outros profissionais que são excelentes nesse assunto, já chegaram antes de mim. Então, acho que é importante, né, quando a gente pensa também em se qualificar em uma área, que a gente observe oportunidades e volumes de profissionais qualificados para aquilo ali. É verdade. Hoje, cripto, a gente tem uma falta, né? Até, puxa, convidar outras. Hoje, por exemplo, você tá dando ali, tá prestando, fazendo a aula, dando conhecimento de, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, como você me colocou. Como você vai checar isso? E uma dúvida que sempre tem poxa, mas com cripto é mais fácil, né? Ou dá para, ou é muito mais ágil, né? Me fala um pouco dessa experiência que está sendo, né? Junto com outros profissionais, outros colegas, né? Que estão na linha de frente, que estão ali investigando casos de lavagem de dinheiro. Como é que funciona essa recepção quanto a introduzir esse novo mecanismo, esse novo forma de rastreio? Na comunidade de segurança pública, esse tema ainda é digamos assim, ainda é algo vestido com aquele véu de ilicitude, é um assunto que os policiais, em geral, né, a segurança pública, em geral, olha e fala, não, cripto, é coisa errada. Então, uma das primeiras coisas na minha concepção a se fazer é tirar essa visão daquilo que é errado. Porque a partir do momento que você começa a entender a tecnologia, a partir do momento que você começa a perceber como as transações são registradas, o que acontece, você começa a entender que não é um negócio bom para se lavar dinheiro, para se ocultar ativos. Quando eu dou aula, eu falo, gente, a quebra de sigilo bancário, ela é tão burocrática, a investigação bancária, ela é tão burocrática, mesmo que cada instituição financeira tenha o seu próprio registro, você, como policial, como investigador, alcançar aquilo lá é tão burocrático que acaba dificultando bastante a investigação e fazendo com que ela demore mais do que, na verdade, deveria. Quando a gente fala de um rastreio de criptoativos, você vê tudo, você vê a história todinha do endereço, as transações que ele já fez, se no caso, um blockchain como o Bitcoin, você vê exatamente o ativo de onde veio, para onde ele foi, numa base de dados que é pública, basta você saber olhar. Então, quando se fala, lavagem de dinheiro com criptoativos é coisa de outro mundo, não, na minha opinião, hoje é o pior lugar para se lavar dinheiro. Porque você está lavando dinheiro com transações que ficam registradas numa base de dados pública. Não faz sentido. Então, cada vez mais, a gente tenta conscientizar que existe lavagem de dinheiro, existe crimes envolvendo criptoativos? Sim. Assim como tem crimes envolvendo o sistema financeiro nacional. Uma comparação que eu sempre faço é o seguinte. Todo mundo usa aplicativos de mensageria. WhatsApp. Perfeito. Todo mundo usa, mas todo mundo sabe, ou aqui se perguntar, todo mundo conhece alguém ou já recebeu uma mensagem de um golpe, de uma pessoa se passando por um familiar, falando, estou precisando de dinheiro, manda dinheiro nesse Pix. O Pix não é meu, esse telefone é meu agora, mas manda ali, as pessoas acabam caindo. Beleza. Essa quantidade de crimes envolvendo aplicativos de mensageria é absurda, é um volume muito grande, mas as pessoas continuam utilizando o WhatsApp porque entendem que, é uma ferramenta, uma tecnologia que, infelizmente, é utilizada para o cometimento de crimes, mas a gente vê o lado bom disso daí. Tem o ônus de você ter uma tecnologia boa. Ok. Com cripto, isso ainda não é assim. As pessoas olham para o ecossistema de criptoativos e vê, poxa, isso é coisa para lavar dinheiro, isso é coisa para cometer crimes. Só que a partir do momento, agora falando da comunidade de segurança pública, que ela passar a entender que essa tecnologia ela tem tantos benefícios e ela mesma é a melhor ferramenta para investigar crimes que existem, que ocorrem na sua essência, ninguém mais vai falar que isso é ferramenta para lavar dinheiro. Verdade. Porque, na verdade, as transações estão salvas ali numa base de dados que é pública. Então, até minha tese de mestrado foi isso daí. Nunca se teve uma ferramenta tão forte
para investigar um determinado delito quanto a tecnologia blockchain. Eu acho que tem uma coisa boa no nosso bate-papo, que nós temos 3 grandes especialistas que estão olhando para a investigação, que estão olhando justamente para a aplicação na prática, e 3 grandes professores também. Eu acho que esse é um ponto principal aqui do nosso bate-papo. E aí eu, antes de fazer uma pergunta para a Ana, eu tenho uma pergunta exatamente sobre a aplicação sobre isso. Queria antes fazer uma pergunta para o Alexandre, que assim, você também vem tendo esse trabalho em conjunto com os MPs, né? Porque eu acho que vai lembrar para o nosso público que não existe só um MP, né? Não existe só um Ministério Público, temos vários, cada estado tem o seu, e então nós temos um, né? O federal, né? Do ente federativo. Grande parte também do seu processo é também ajudá-los nessa jornada, porque é uma jornada, né? Com tantos assuntos a serem tratados, assim como a polícia também, os MPs também têm esse volume grande de assuntos, né? Dos mais variados tipos, né? Como é que tem sido essa evolução e como é que tem sido a recepção desse tema da criptoeconomia, como funciona, e até as desmistificações de algumas coisas? Bom, vamos lá. No âmbito do Ministério Público Federal, que é a instituição de que eu faço parte, desde 2021 foi criado um grupo especializado em criptoativos, que é o grupo que eu coordeno, desde o final de 2021. A primeira missão desse grupo era fazer um roteiro de atuação sobre busca, apreensão, custódia e venda de ativos virtuais. A gente fez isso em 2023. Esse roteiro está disponível em português, inglês, espanhol. E aí o primeiro grande embate que eu tive com os meus colegas de grupo mesmo era se esse roteiro deveria permanecer público ou se deveria ficar no formato fechado e reservado à instituição. E eu consegui convencê-los todos que esse roteiro deveria ser público. Então ele está livremente disponível para download no site do MPF. Que é o velho caso assim, a gente vai abrir como é que a gente faz a avaliação, pois né? Mas eu consegui mostrar para eles que nós não estávamos ensinando táticas avançadas de nada. Estávamos ensinando como as pessoas não morrerem afogadas na piscininha. É disso que as pessoas precisam, Entendi. de um nivelamento total. Então, assim, superada essa etapa inicial em 2023, o grupo de trabalho foi convertido em grupo de apoio. E aí, desde 2023, a nossa missão principal passou a ser fornecer apoio técnico para os colegas em investigações e processos em curso que envolvam criptoativos de qualquer espécie. E por que isso daí é importante, né? Porque eu não tenho a pretensão de converter os outros em entusiastas dos criptoativos. Eu sei, o pessoal da formação jurídica, cara, fez faculdade de direito, tem um calhamaço de coisas de direito para aprender. Eu não posso ter a pretensão de que o sujeito vá parar a vida dele por meses ou por anos para entender profundamente como funciona a tecnologia blockchain. Mas ele precisa saber a quem recorrer. Então, por isso que o grupo agora existe e a gente, tanto quanto possível, divulga o grupo entre os colegas para que eles saibam que eles têm a quem pedir socorro se tiverem uma investigação complexa com cripto. Então tem sido passo a passo, abrir, mostrar. Até falando sobre passo a passo, né? Ana, há muito tempo, né? Você também atua no setor, como você mesmo disse, começou estudando, depois começou como investigadora. Antes foi muita coisa aprendendo pelo meio do caminho, né? Como foi a primeira experiência de investigação envolvendo criptoativo junto com os outros colegas, né? Como foi essa questão? O que pegou mais e como foi que você conseguiu ir ali andando com eles nesse processo de investigação? E se você puder dizer qual foi a primeira investigação, acho que vale... Primeira investigação foi a Operação Ostentação, com o Ministério Público de São Paulo. E aí a gente tinha uma mineradora no Paraguai para analisar, porque fazia parte de um acordo de cooperação com o investigado. Ele justificou que os ganhos que ele teve durante um determinado período eram decorrentes dessa mineradora. Aí a gente foi para o Paraguai. Eu costumo dizer que a investigação de cripto ela é quase que um passo a passo do que uma investigação tradicional, só que você tem que saber um pouquinho mais sobre análise financeira quando você vai rastrear a operação ou quando você está analisando a tecnologia em si. A gente chegou na mineradora, o ano era 2018, 2019, numa época em que não estava tanto assim valendo a pena minerar. Então a gente chegou lá, eu vi que a mineradora estava cheia de teia de aranha.
Ninguém visitava, né? Que tava na cara que ninguém visitava aquele negócio. E eu digo que mulher, a gente tem um feeling, assim, sabe? Eu vi que o meu investigado, ele não tinha familiaridade com as pessoas das quais que ele falava que era o dono da mineradora. Então, você via, assim, que faltava o jeito de conversar com as pessoas, que parecia um teatro aquilo ali. Não tava nada orgânico aquele negócio. Aí a gente foi eu falei para outra delegada que estava comigo, falei, vamos lá na portaria, porque eu quero ver o registro de entradas aqui. Aí chegou lá o segurança, porque a gente estava no Paraguai e era um acordo de cooperação, então a gente tinha autoridade zero. O cara não sei se vocês sabem, no Paraguai todo mundo anda armado. Né? É permitido, né? Um segurança com uma arma um rifle imenso. Com uma R15 lá na mão. Aí eu só falei assim pra ele, saia. Ele obedeceu. Aí eu peguei e comecei no livro de registro, tirar foto de tudo. E aí a gente viu que o nosso investigado tinha ido pela primeira vez lá, há uma semana atrás. Não tinha registro do nome dele lá. Aí, com isso, eu já falei, alguma coisa realmente está errada nisso aqui. Aí o Ministério Público pediu a conta de luz do local. Tinha nada de energia. Zero, né? Os servidores que mais consomem energia não tinha nada. Então, se não tivesse esse pré-conhecimento de como funciona o ecossistema cripto, que a mineração, ela dá um retorno financeiro sim, mas dependendo da época, por exemplo, 2019, minerar cripto no Brasil já não tinha mais sentido. O valor que você recebia pela mineração não dava conta da conta de luz, da conta de ar-condicionado, dessas coisas que precisava. E aí, dali pra frente, foram várias operações. Depois eu fui... Peça, chavezinha, vamos pegar, já que minerador, vamos pegar energia, vamos ver, né? Esse conhecimento que é fundamental, Sim. Né? Exato, porque muitas das pessoas que estavam ali nunca tinham tido um contato com cripto. É o que o Vitaltas fala, o delegado tem 1 milhão de homicídios para investigar. E você acha que ele vai parar para se capacitar em cripto para entender que o valor do Bitcoin minerado em 2019 não está valendo a pena em relação à conta de luz e... Termina tratando... Esse é um ponto que eu acho que eu acompanho muito o Senra também, nas postagens do ponto que faz, eu vejo sempre uma grande reclamação. 2 coisas. A primeira é, caí aqui no golpe que eu faço. E a segunda, perdi o fundo, que às vezes é o mesmo golpe, né, que ele caiu, só que ele não tem essa consciência ainda. Tem muita notícia, assim, voltado não a preciso de... Eu tenho suas fotos aqui, me mande cripto, que eu acho que é uma coisa muito natural lá, que vem muito acontecendo lá fora, né? Que tenho fotos suas, me mande, ou... quero muito conversar com você, me mande cripto. Acho que não é muito aqui, mas a gente ainda tem essa popularização ainda de... Pô, me empresta, me dá aqui cripto, tem um investimento, que no final é uma pirâmide. Ainda se faz isso? Muito. Sabe o que eu acho muito assustador, Bernardo? Se você puder, pega algum livro aí, qualquer livro aí que você tenha ao seu alcance aí, você consegue pegar na mesa aí. Vamos. Só para eu exemplificar um negócio que eu acho assustador. Olha só, pessoal. Qualquer livro, não é um livro pequeno. Eu acho assustador, Bernardo. Eu pego aqui, pensa que isso aqui é um caderno. Eu abro o caderno e eu escrevo aqui. Devo 50 mil reais ao Bernardo. Muitos de vocês vão acreditar que eu de fato devo 50 mil ao Bernardo. O Senra escreveu, eu vi ele escrevendo, ele tem alguma credibilidade, deve ser verdade. E aí no mês seguinte, eu risco os 50 mil e aí eu coloco, devo agora 55 mil para o Bernardo. É possível que muitos de vocês continuem acreditando que eu devo os 55 mil para o Bernardo, mas ninguém vai acreditar que magicamente passaram a existir 55 mil reais no mundo porque eu escrevi aqui. Se eu fizer a mesma coisa em um aplicativo de celular, todo mundo acredita. É assustador. E por que eu preciso trazer esse relato? Porque em muitos casos a pessoa fala para você, caí em um golpe com cripto. E aí você pede, me manda o TXID, que é o identificador da transação no blockchain, Transaction ID. Aí a pessoa começa a te mandar print do celular dela. O print da tela do celular é o que eu acabei de escrever na folha.
A pessoa olha para o negócio, não está aqui no aplicativo. E aí você explica para ela, não, olha só, isso não está no blockchain, isso só existe na tela do seu aparelho. E ela fica, não, o meu caso não é tão complicado quanto parece. Eu só preciso de ajuda para desbloquear o valor. Eu vou filmar aqui. E aí a pessoa começa a te mandar áudio. E assim, e tudo isso, o que tem na raiz desse problema, né? O desconhecimento. E meus amigos, eu não acho realmente que todo mundo precise saber sobre isso. Não acho. Eu sou entusiasta, não tenho pretensão de converter nenhum de vocês em entusiasta. Mas se você está disposto a investir uma parcela significativa do seu patrimônio nisso, meu amigo, você tem que estar disposto a investir um conhecimento sobre isso. É verdade. Senão você está sendo temerário, pô. Afinal, só invista naquilo que você conhece. É uma coisa que a gente sempre bate aqui na Bcrypto, sempre fala em todo podcast, que é só invista naquilo que você conhece. Quero muito entrar no mercado. Procura entender um pouco a dinâmica, né? Como funciona. E eu acho que tem um ponto aqui que eu queria até... Porque eu fiz um grande link, né? Na verdade, a pessoa não tem nem cripto, né? E a outra diz que tem... A Ana justamente falando que o ponto de investigação foi justamente que também não existia, ou seja, tudo criado para inflamar que tem. E aí, Vidal, eu te pergunto. Tem muita investigação, tem muito pedido que chega, é de cripto e não tem nada. E como é que os colegas, né, da polícia terminam tratando esse assunto? Primeiro, assim, a gente tem que entender que esse conhecimento ele ainda é bastante raso na comunidade de segurança pública. Então, uma das primeiras necessidades, eu sempre falo, é a capacitação. Por quê? O caso chega, às vezes até o próprio delegado de polícia, o investigador, ele acredita que tem a cripto. Mas, no final das contas, pode ser uma plataforma, igual o Senra falou, que foi criada e a pessoa mandou, às vezes, até cripto para algum lugar, ou às vezes pagou em Pix para alguém e o saldo apareceu lá na plataforma. E antigamente ainda tinha aqueles que mandavam a planilha Excel, falando que teu saldo estava aumentando na planilha Excel. Então, agora evoluiu Excel para um aplicativo de carteira. Pelo menos o investimento está aumentando, né? Ainda com o recurso está indo. Aí, ó, tá seguro, tá seguro. Agora tem as carteiras manipuladas pelo... Mandava o arquivo da XLS lá com a planilha. Então a primeira barreira é justamente conscientizar os colegas que o primeiro registro, o primeiro contato, porque às vezes até a própria vítima acha que sabe. A vítima acha que sabe o que está falando, mas está falando algo totalmente fora da realidade, porque ela acredita demais naquele contexto do aplicativo, da planilha, etc. e tal. Então, esse primeiro filtro ele é bastante importante, porque o bom registro e o registro mais fidedigno possível dos fatos conforme eles aconteceram, e não necessariamente conforme a vítima diz, porque às vezes essas realidades são diferentes, é o que vai dizer se essa investigação pode prosperar ou não. Então, eu sempre digo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque nem sempre o cripto está ali. Ou às vezes está e você acha que não está. Então, é bastante importante que essa conscientização aconteça, essa capacitação e esse nivelamento mínimo para que a ocorrência seja, num primeiro momento, bem registrada. A gente vê muitas ocorrências sendo registradas com dados que, para quem olha... Se já conhece da tecnologia, olha e fala, não consigo fazer nada com isso aqui. Porque começa, né, Vitaltas? A vítima começa. Não, eu vinha falando com a Andressa, só que agora a Andressa me bloqueou. E é a Jéssica, é da Malásia. É um país que proibiu agora que fosse transacionado cripto. E vem com um monte de informação que não tem a menor relevância. E quando você vai rastrear o cripto, numa transação, se de fato tivesse sido enviado para essas pessoas, você ia ver assim, um foco... e várias transações, mas não, você vê o cripto, dinheiro vindo de lá para cá, aqui virando cripto, e o cripto do investigado indo para um outro caminho. Nada a ver. Nada a ver. E nada pior, né, principalmente nesses negócios aí, do que coração iludido e criptoativo junto. Eu peguei um caso para tentar ajudar, que o cara foi fisgado no... Como é o nome daquele... Não finge que esqueceu, não. Não, LinkedIn. LinkedIn, não, LinkedIn, Instagram, não, Tinder. É um negócio de trabalho. LinkedIn. Eu uso LinkedIn. E ele foi fisgado no LinkedIn. Caramba, é um fisgamento corporativo. Exato, ele tinha um currículo bonitinho lá e a menina também tinha um currículo bonitinho no LinkedIn, que já é uma plataforma que passa um pouquinho de credibilidade. E aí começou, eu jogo golfe, eu jogo não sei o quê. Eu já estou aposentada com 30 anos e ele, que legal.
E a gente não tá falando de alguém que, assim, era um cara com um gabarito bom. Estamos falando de que uma pessoa que tem trabalhava em conhecimento, banco, né? tipo, Que investe em tem educação, né? Estamos E falando de... aí ela pegou e falou, abre uma conta na Coinbase. Abriu uma conta na Coinbase. E ele mesmo abriu a conta. E depois ele começou a depositar, só que quem fazia o depósito para ele era o VIP Coinbase, que entrou em contato no WhatsApp com ele. E aí ele recebeu o extrato para poder olhar da Coinbase. Tudo ele entrava ali e parecia assim tudo muito simulado. É isso que você falou, não tá mais no livro, agora tá no aplicativo. Eles evoluíram, param de mandar Excel, te dão um acesso, login e um VIP da Exchange. Caramba, cara, tá ficando cada Mas vez eu mais vi, difícil eu a vida vi de os prints, vocês. era bonita. Era Era bonita, as fotos. E ele perdeu, sei lá, 3 Caramba! milhões de reais. E aí ele veio pra gente e falou, mas eu só quero ajuda pra desbloquear. Eu falei, meu Mas não caro, tem você bloqueando. não tem cripto. Você não tem cripto, isso não é de verdade. Esse extrato aqui não tá no blockchain. E é difícil até pra... Isso é uma coisa que eu pessoa queria ficar entender, né? desenganada. Porque todo mundo acredita, pelo menos a parte da vítima, né, que primeiro que ela não sofreu um golpe, né? Porque já começa, né, já começa por aí, né? Eu não sei se é a cultura do brasileiro, se é uma cultura internacional de outros povos, mas não, eu não vou ser a pessoa que caiu no golpe. Eu vou cair no golpe, eu não vou cair no golpe, né? Então já tem essa rejeição de cara, né? Mas quando a gente está falando de crimes, quando a gente está falando quantos desses crimes realmente têm criptoativos? Eu sempre fico com essa sensação, pelo menos, de que há muita exposição, a pessoa termina recebendo porque é uma forma fácil internacionalmente de receber, que nem recentemente, né, que foi preso lá na Malásia, não sei onde, não foi preso no exterior, um local que era só para cometer crimes digitais no mundo, né? Então termina É de sendo lá uma que forma saem fácil. as Andressas, Jéssicas e tal. Então, eu fico com a impressão de que, na verdade, só está usando para poder receber, mas crime mesmo com criptoativo em si já não tem mais. O que acontece, o que a gente vê é a modalidade criminosa é sempre a mesma. O que muda é o produto. Então a gente já teve no Brasil o avestruz, teve o Telex Free, não sei o quê, teve investimentos no exterior e tem criptoativos que não necessariamente existem. A vítima, às vezes, existem organizações criminosas de fora do Brasil que utilizam os laranjas no Brasil, que já recebem em Pix, que é mais fácil, querendo ou não, a vítima é mais fácil para ela pagar em Pix, acreditando que ela está comprando criptoativos e cai tudo na plataforma. Então, não necessariamente o cripto existe e não raras vezes a vítima crê que ela comprou criptoativos, a vítima está achando que ela comprou criptoativos, mas isso nem existiu. Quem comprou foi o criminoso, comprou para ele depois. Pegou o dinheiro, usou para comprar para ele, né? Exatamente. Falou, vou investir, né? Exatamente. E o negócio da Andresa é engraçado. Uma vez uma exchange entrou em contato comigo, falou, Vital, você tem um cliente nosso que caiu num golpe, ele quer registrar uma ocorrência, você pode ajudar? Eu falei, claro, manda para cá. Ele falou, só que não era Andresa, era o seu Packard, o senhor Packard. Eu falei, você está falando com quem? Não, é o senhor Packard aqui, que não sei o quê. Mas quem que é essa pessoa? Não, ele está falando aqui comigo no Excel, no WhatsApp. Eu falei, tá, mas qual que é o nome dele? Ele mandou, era Hewlett Packard. O cara que inventou um cartucho da HP, sabe? Aí eu entrei na internet e falei, olha aqui, com quem que você acha que você está falando? Aí ele, não, mas eu falei com ele. Cara, disse, porra, não. que fantástico que eu tô falando com ele e eu não tinha reconhecido o cara. Então, assim, é aquela questão de uma junção, né? Às vezes pega uma vítima fragilizada, uma vítima que está num momento, numa troca de relacionamento, por isso que existe uma grande quantidade de homens e mulheres que caem no tal do pig butchering, né? No bar de porcos do romance scam, que acredita que está namorando o Brad Pitt, que acredita que está namorando uma pessoa famosa e acaba mandando dinheiro. E sim, esse tipo de golpe vem principalmente do Sudeste Asiático. Por isso que você falou que na Malásia houve lá o encerramento de uma operação. Eu só não sei se foi Malásia mesmo. Myanmar. Isso é até um ponto que eu queria falar contigo, Alexandre, porque eu tenho a sensação que, pelo menos que no passado, cripto era assim, isso aqui é um grande esquema criminoso de lavagem de dinheiro para financiar o terrorismo. Então você imaginava cifras gigantes, né? Estruturas extremamente complexas e robustas ao redor do mundo. Se passava um pouco essa sensação.
hoje em dia você termina pegando mais assim... Então, parece que isso ficou no passado e agora é só golpe. É isso mesmo ou não? Como é que tá esse cenário da sua visão? Cara, assim, Bernardo, eu acho que sobretudo por eu ser um entusiasta, eu tento tanto quanto possível me apegar mais a fatos do que a impressões, né? Sim. Porque senão eu fico muito enviesado. E o fato é o de que o primeiro uso em larga escala do Bitcoin foi um uso criminoso, através da plataforma Silk Road, que funcionou lá de 2011 até 2013, foi fechado pela FBI e acabou, meus amigos. Uma década depois, ainda tem pessoas que se apegam a isso para falarem que transação com cripto é coisa de bandido. E quando a gente pega um relatório, por exemplo, o Crime Report 2025 da Chainalysis, a gente vê que o volume estimado de movimentação ilícita com cripto é da ordem de 22, 24 bilhões de dólares, o que pode representar muito em termos absolutos, mas em termos relativos é menos de 1/4 de ponto percentual do volume total movimentado no mundo. É muito Em pouco. termos relativos, é muito pouco. O que isso significa? Significa que a gente está diante de um mercado onde a criminalidade representa uma fração mínima disso. Por isso a gente vai ignorar? Não! A gente não vai ignorar a criminalidade nesse mercado. Só que a gente não pode limitar o mercado a isso. Ou seja, vou julgar todo mundo por esse pequenino percentual. Mesmo sexto. Ana, é engraçado falar isso, porque sempre quando saem os rankings, sai, lavagem de dinheiro, quais são, né? Tem muito ranking de lavagem de dinheiro no mundo, que saem vários estudos publicando, né? Então, petróleo, dinheiro mesmo, dinheiro vivo, né? Armamento, vários formatos. Mas você também participou disso desde o início, ali com o Encla, ali na discussão. Como é que você percebe que essa discussão evoluiu, né? Em termos de combate à lavagem de dinheiro, em conjunto até com o COAF, conjunto com outros membros. Ainda tem essa percepção de que é usado assim dessa forma grande, magnífica, ou não? Está mais factível? Eu acho que diminuiu muito, né? Porque, como ele falou, com esses booms de criptoativo, trouxe muita conscientização, muita gente empolgada em investir. Várias vezes que eu fui dar capacitação para o Ministério Público, os promotores estavam mais interessados em aprender para investir do que para investigar. Mas isso é uma coisa boa fantástico também, isso, né? É fantástico. Não tem como, cara. Pode ser o tema que for o treinamento. O papo do cafezinho sempre é. Mas o que você está comprando? E vai chegar quanto? Né? Ele vai chegar quanto? Você acha interessante investir em Bitcoin? Sempre me fazem essa pergunta e a resposta é sim. Agora, dentro das investigações que você já fez, teve bastante. Tinha indícios ali, realmente, de lavagem de dinheiro, né? Sim, a maioria das investigações que eu participei eram de onde o cripto era o objeto direto, cripto era o objeto que era o direto. crime, na verdade, de pirâmide financeira, em que eles falavam, olha, vou te pagar um percentual X, mas o cripto, como o Vitalto falou, é o produto da vez ali. Não era aquela venda de vendendo para comprar armamento, esse tipo de coisa, como a boa parte das pessoas imaginam, né? E provavelmente existe também crowdfunding para financiamento de terrorismo, mas eu acredito que até pela facilidade de você reunir um maior número de investidores, o cripto não é tão divulgado assim. Porque você vai lá, abrir uma conta no exchange, você fica registrado, todas as operações ficam linkadas. Então, até a pessoa que quer doar, acho que ela prefere fazer isso com dinheiro físico, que é muito mais fácil, ou com outros bens, ou com arma, ou com petróleo, que seja, porque essas organizações criminosas, elas têm um suporte muito grande por trás, por questões religiosas, políticas. Mas acredito que o cripto, ele, com a conscientização das pessoas de que tem um lado bom também. Para mim, um lado bom sempre foi a questão de que pessoas que estão fora da rede bancária podem utilizar, que pessoas que moram em outros países e trabalham e precisam mandar um dinheiro para um parente podem utilizar. Qualquer pessoa que tem um celular consegue utilizar. Eu lembro de ver que o país que mais usava cripto era Uganda, ou algum país muito assim, porque as pessoas não tinham banco lá. As pessoas não tinham documento, então tinha muita gente Muito mais que fácil, né? morava fora e precisava mandar $10, $5,
para os familiares que moravam lá, nesse país de gente desbancarizada. E aí eles usavam Bitcoin. Então, o Que Bitcoin, legal. no início, ele era o maior volume dele, não eram grandes países, eram os lugares onde as pessoas não tinham acesso à conta bancária. Olha só, isso é muito legal, né, cara? Ver a aplicação do dia a dia ali afinal, uma função social que ninguém observa, né? E a impressão que eu tenho é que durante muito tempo ficou-se olhando para a cripto de uma forma geral como uma grande arma que poderia ser usado de forma criminosa. O fato é que ela pode ser usada como grande função social, né? Pode ser usado com grande poder de inclusão, né? Hoje, até falando sobre isso, quando vocês começaram a investigar, Vital, vocês não existia acesso a muitas ferramentas, né? E vocês participaram, criaram um projeto justamente tentar unir o que existia ali para poder ajudar nessa investigação, né? Eu lembro disso, né? Hoje você já sente já que já tem mais ferramentas disponíveis, que já está mais fácil essas realizar investigações hoje? Lá em 2020, né, quando não se cogitava ainda a aquisição de ferramentas comerciais para a investigação de criptoativos no Brasil, hoje fala-se, mas fala-se ainda bastante, com bastante moderação. Já entendemos, né, a comunidade já entendeu a necessidade, mas lá em 2020, 2019, era uma coisa assim, o que faz, para que serve, e é de comer, de beber, etc e tal. E a gente via essa necessidade. Foi que começou o projeto do site, né, do Block Sherlock, que eu peguei diversas ferramentas de fontes abertas, disponíveis a exploradores, etc, tal, que eu ia fuçando e achando. A Ana Paula ajudou demais no início, o Richard, o promotor, ajudou demais no início. E como assim, era uma muletinha para quem estava com as duas pernas quebradas. Não resolvia o problema, mas isso foi melhorando. E as pessoas começaram a se interessar, se conscientizar mais. E eu tenho relatos assim, de pessoas que falam, pô, eu precisava de alguma coisa, achei lá. Eu falei, pô, eu acho isso fantástico. E hoje nós já temos, assim, a última vez que a gente contabilizou, tinha mais de 1000 servidores públicos cadastrados na plataforma e mais de 80 acessos em mais de 80 países. Então foi um projeto que eu acredito que ele nasceu de uma necessidade, ele amadureceu. Hoje ele está um pouco estagnado, até porque hoje o acesso e o conhecimento a essas ferramentas, o conhecimento pela busca, o que buscar, ficou mais fácil. E hoje tem rede social, o próprio Senra dá muitas dicas, faz muitas coisas, então as pessoas acabam tendo uma facilidade maior de ter acesso. No entanto, ainda isso não substitui a necessidade de ferramentas comerciais. A gente precisa, a base de dados de um blockchain do Bitcoin é a base de dados que tem transações desde 3 de janeiro de 2009. Então, é uma base de dados de transações gigantescas. Se eu utilizo uma ferramenta na investigação bancária para fazer uma análise de um extrato, de uma conta, de uma pessoa, por que eu não vou precisar de uma ferramenta para analisar eu tenho que achar transações num extrato mundial online desde 2009? Então, essa conscientização ela precisa melhorar. A segurança pública, os ministérios públicos compram ferramentas muito mais caras, porque eles já entenderam a necessidade, a importância e a usabilidade delas. Agora vai ser a vez das ferramentas de blockchain intelligence serem adquiridas, porque a conscientização para esse mercado, para esse tipo de investigação, também está melhorando. E uma coisa assim, na questão de criptoativos, pode ser que a quantidade de crimes, a quantidade de ocorrências de crimes envolvendo criptoativos seja menor. Mas, num parâmetro relativo, os valores a serem recuperados, eles são muito maiores proporcionalmente à quantidade de crimes existentes. Então, essa ferramenta ela vai propiciar uma descapitalização muito maior contra os criminosos. Ou seja, vai ser um tiro muito forte dado pela segurança pública. Então, hoje a questão de conscientizar gestores, aqueles que têm o poder de decisão, e isso já está acontecendo, já me procuram que ferramenta eu compro, o que essa faz, o que aquela faz, e eu fico feliz em trazer o leque todo, essa aqui faz isso, essa faz isso, essa faz isso, essa pessoa, o Ministério Público Federal tem essa aqui, essa instituição está querendo comprar essa daqui, qual é melhor? Você tem que testar e você tem que usar para saber qual é a melhor para o seu caso, né, para a sua necessidade, para o seu bolso,
E eu fico bastante feliz que esse panorama ele está mudando. O investimento ele precisa acontecer. As fontes abertas vão ser aquela muleta para as duas pernas quebradas. Dá para fazer muita coisa? Dá. Mas quando você tem um volume muito grande de investigações e rastreamentos muito grandes, necessariamente você precisa utilizar uma ferramenta comercial para você ter velocidade, para você ter eficiência e para você fazer tudo num período de tempo que vai viabilizar o seu rastreio. Porque se a gente demorar demais, a gente sabe que acabou, né? Pode acabar. Eu vejo um ponto, né, Alexandre? Eu acho que rapidez, rastreabilidade, né? Tivemos o hacking da Bybit, né? Da Bybit. 1,5 bilhões de dólares, é isso mesmo, né? Se está atualizado. Alguns chegaram a falar na hora 3, depois foram 2. Ali já é um crime muito mais profissional, vou colocar assim, né? Ali inclusive falam que até a Coreia do Norte está por trás, né? Que treinou, estudou como ia fazer. Como é que a gente faz, né, para poder... Eu acho que esse hacking trouxe uma questão que existe um crime altamente especializado em cima também, né? Como é que a gente observa isso? Como é que a gente trata esse tipo de caso? Como é que nós vamos nos preparar para isso? Bom, primeiro, é que é uma delícia atuar com a parte de investigação em cripto. Né? Para qualquer investigador isso. Imagina você atuar, né, em um ambiente onde você não depende de ter acesso a informações sigilosas, porque o blockchain é público, não precisa necessariamente lidar com dados pessoais e problemas de LGPD, por exemplo, porque o blockchain é pseudônimo. E as transações não podem ser apagadas porque o blockchain é imutável. Tá tudo lá. Então, é um ambiente muito bacana para investigação. Só que como os valores são muito altos, é natural que a gente tenha uma criminalidade, muitas vezes, altamente especializada. Que foi o que aconteceu nesse caso do hack da Bybit. Já está mais ou menos mais ou menos não, já está bem comprovado já que o hack foi feito pelo Lazarus Group, que tem fortes indicativos de ser financiado pela Coreia do Norte. Agora, o que é interessante, né? Porque diante das características do blockchain, o que a Bybit fez, por exemplo? Abriu um bounty, um programa de recompensa para quem ajudasse a recuperar os fundos. E aí a comunidade de investigadores acaba podendo se ajudar mutuamente, porque as informações podem ser livremente compartilhadas exatamente porque a investigação toda está sendo feita sobre um banco de dados que é público e pseudônimo. Então isso ajuda, né? Pode falar. Eu lembro de um livro que tem algumas citações do Satoshi Nakamoto mesmo, que alguém vem e pergunta, ainda quando ele respondia no chat, tá, mas isso aqui pode ser usado para o mal? Aí ele fala, pode, mas se você usar para o bem, você vai ganhar mais. Eu vou fazer um sistema que quando você usa a sua força para o bem, você vai ser mais bem remunerado do que se você for usar para o mal. Isso é muito bom, né? Eu vejo um espírito, eu acho que foi que trouxe, eu não queria saber até de vocês se vocês têm a mesma percepção, mas eu vi um espírito muito de colaboração. Né? Você vê um espírito de muita colaboração ali com a Bybit, trazendo, a própria Bybit tentando trazer uma transparência no máximo de informações ali, né? Não sei se eu estou errado ou se isso é só um sentimento, mas eu queria entender a percepção de vocês sobre se existe realmente essa percepção de ajuda, de contribuição do setor de alguma forma, né? Ou não, se não existe, né? Como é que vocês enxergam essa questão de colaboração? Se o setor ele é ou não é, digo brasileiro, o setor internacional, pode. No setor de cripto, toda vez que tem alguma investigação que a gente acha uma raiz do mal, todo mundo que eu conheço tenta expurgar. É tanta gente querendo cooperar para poder tirar a raiz do mal, seja de forma pública ou seja de forma privada, mandando mensagem, tipo, olha, isso aqui está acontecendo assim, é um golpe tal, é tal pessoa, investiga isso. Então, termina sendo investigação tradicional tem um certo cooperativismo, assim, de tipo, não sei. Mas no mercado cripto, eu sempre tive essa colaboração muito grande de tipo, pega aqui minha ferramenta de graça, investiga e pode olhar tudo aqui, a gente quer expurgar o mal do setor cripto, porque isso acaba que mancha o nome de todo mundo. Existe uma colaboração. Alexandre, você enxerga o mesmo? Ou você enxergou isso também? Ou não? Vou pontuar dois fatos, então, do hack da Bybit, porque foi um dos mais recentes, mostra a história. Um fato negativo. A gente viu mais de metade dos fundos sendo lavados através da ThorChain
e medidas mais enérgicas poderiam ter sido adotadas pelo protocolo da TorChain e não foram adotadas. Esse foi um fato negativo. Perfeito. Um fato que eu achei muito bacana, extremamente positivo. A maior parte dos fundos drenados da Bybit foi de Ether, quase 500 mil Ethers drenados. O que aconteceu? Desespero do mercado. Para agravar a situação, a imensa maioria dos clientes da Bybit resolveram fazer saques. Eu também teria feito isso. Você vai correr o risco, sem conhecer a solvência de uma prestadora, de deixar os seus fundos lá depois de uma perda superior a 1 bilhão. Todo mundo foi fazer saque. O que acontece com uma prestadora quando tem que processar muitos saques de uma só vez? Fica sem liquidez. E a gente pôde observar pelo blockchain a Binance mandando liquidez de Ether para dentro da Bybit. Claro que a gente não sabe qual que é a negociação que estava sendo realizada nos bastidores, mas a gente viu que foi só por conta de uma cooperação entre prestadoras que a Bybit conseguiu processar todos os saques que estavam sendo demandados naquele momento. Entendi. Você, meu amigo, o que você acha? Quando a gente fala de cooperação, eu sempre penso em investigação de cripto, Sim. eu sempre penso o quão legal é você investigar e trabalhar com o setor privado de criptoativos. Eu tenho essa necessidade de trabalhar com o setor bancário. É muito mais travado, é muito mais difícil, é muito mais fechado, muito mais conservador e acaba, às vezes, engessando a investigação. Com o ecossistema de criptoativos, as coisas são muito mais fluentes, tudo dentro da mesma legalidade, da estrita formalidade. No entanto, a acessibilidade é muito maior. A maleabilidade, eu não diria com relação a dobrar aquilo que é certo ou errado, Sim. mas o acesso ele é muito mais fácil. E a conversa ela é muito mais fluida. E eu acredito no que a Ana falou, eu acredito piamente que o setor privado de criptoativos quer mostrar justamente que esse é um setor que é positivo, é um setor que não é conivente com crime, é um setor que não é conivente com ocultação, não é ocultação com lavagem, não é conivente com lavagem, e às vezes, ou não raras vezes, é rechaçado simplesmente por ser cripto. E eu acho que isso é uma injustiça muito grande, porque nós, entusiastas, nós entendemos o quão legal isso, mas o desconhecimento faz com que as pessoas se afastem. Eu estava em Dubai o ano passado e eu acabei soltando uma lá e, de fato, depois eu pensei, o policial, ele rechaça isso porque ele desconhece, ele tem medo do que ele desconhece. E as pessoas que veem o setor de criptoativos como uma coisa pura e única exclusivamente do mal, às vezes é puro desconhecimento. E é um setor que mais colabora com as investigações. Mais uma vez, dentro da legalidade, dentro de tudo aquilo como deve ser. E eu acho fantástico a colaboração, o acesso e a forma como as exchanges, como as empresas desse setor trabalham. As empresas de blockchain analysis, de blockchain intelligence, que vendem as ferramentas comerciais hoje no Brasil, elas permitem que, mesmo sem termos as licenças, que ajudando, usa aqui então para usar nesse caso, usa aqui então para você resolver esse caso, coisa que não acontecia em 2020. Eu tinha problemas de fazer uma demo de uma solução. Hoje não, hoje tudo está muito mais fácil porque entenderam que o brasileiro, que o mercado e a necessidade da investigação precisa dessa cooperação. Todo mundo sai ganhando, cada um sai ganhando naquilo que é no seu ofício verdadeiro, na sua atribuição primária e no contexto geral, quem sai ganhando é a população. Gente, está chegando ao final, mas eu só tenho uma questão, só que eu sempre gosto de perguntar, né? A gente está falando de um ano de 2025... Né, que já começou já borbulhando, né, já com alta, depois com baixa, depois, né, enfim, temos um cenário cripto completamente novo no mundo. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês, quanto vocês acham que chega o Bitcoin esse ano? Não, tô brincando. Não vou fazer isso. Quando eu acho, quando eu quero que chegue, né? A pergunta, né, que todo mundo faz. Não, minha pergunta é, quais são as expectativas de vocês para esse ano? Para a gente poder encerrar, né? O que vocês enxergam para esse ano? Pode ser no mercado, pode ser na visão de vocês. Eu acredito que cada vez mais a adesão, seja como investimento, seja como outras utilidades, nós temos que entender que essa tecnologia, a questão do investimento é uma das facetas que a tecnologia blockchain permite. Mas casos de uso são incontáveis e eu acredito que cada vez mais isso vai ser utilizado não só para investimentos, mas para outras
outras maneiras de se utilizar a tecnologia blockchain e, com certeza, não vai ser o futuro, já é o futuro. Isso somado à inteligência artificial ou a tudo aquilo que nós já temos, o céu é o limite. Todo 2025 vamos começar a pegar, vai bombar. Eu acredito que dentro de cada instituição a gente vai passar a ter, ou seja, uma portaria, uma resolução, alguma coisa para a gente começar a atuar com cripto com um pouco mais de padronização e um pouco menos de medo de estar lidando com alguma coisa que a gente não tem as diretrizes e que funcionário público precisa, porque senão depois, se alguma coisa der errado, você pode ser responsabilizado. Então, hoje a gente tem muitos casos de cripto que chega lá na busca e apreensão, o promotor pega, não sabe o que fazer, sela dentro de um envelope e manda para a perícia posterior, não faz a perícia imediata. E ele não fazendo aquilo ali, até porque não tem nenhuma padronização de custódia, de como fazer a apreensão, ele acaba dando uma oportunidade para o investigado, para o criminoso, esvaziar os fundos. Então você enxerga então aumentando ainda mais a segurança regulatória, né, de poder começar a atuar com isso também. Serra, meu amigo, o que você acha? Tive mais tempo para pensar, né? Teve mais. Cara, assim, eu acredito, a minha convicção é de que ainda dá tempo. Eu vejo todo esse ecossistema como um ambiente onde a gente tem a cada dia mais oportunidades, e seja para investir, seja para se qualificar profissionalmente, e ainda temos pouquíssimas pessoas qualificadas nesse assunto. Então ainda dá tempo. Pessoal que pensa, eu tinha que ter começado a estudar lá em 2018, 2019, 2020. Cara, quem começou lá tem 7 anos, 5 anos de experiência. Se você olha para as outras áreas, do direito, por exemplo, que é aquela área mais afeita a gente, você tem profissionais há 30 anos, há 40 anos, estudando e trabalhando sobre isso. Está muito no início para você se qualificar profissionalmente. Qualificação, concordo. Assim, um dos pontos que a Baby Crypto vai atuar fortemente esse ano é a educação. A gente acredita, eu pelo menos, não preciso nem falar que eu acredito, né? Porque eu vivo isso de corpo e alma desde 2017. Para mim também, eu penso muito da forma como vocês pensam. Eu vejo que o mercado vai cada vez ficar mais estruturado, mais oportunidade crescendo, vindo mais opção. Então a gente vai ter um cenário cada vez melhor. Pelo menos é isso que eu imagino. Né? Tomara, né? Tomara. Meus amigos, obrigado por vocês terem vindo. Eu sei que, pegaram um avião para vir para cá, então agradeço também, por favor. Muito obrigado por terem vindo, obrigado por esse bate-papo. Eu estou aqui com 3 grandes nomes que fazem, de fato, a história acontecer aqui também da criptoeconomia no Brasil, principalmente ao redor ali do judiciário, ao redor da educação, ao redor do crescimento das investigações, levando justamente esse ponto que é a criptoeconomia para a vida que já é lotada de todos nós, né, com vários assuntos. Então, levando ali, introduzindo. Agradecer, então, obrigado aqui pelo tempo de hoje, obrigado por esse bate-papo. E é isso, pessoal. Continue ouvindo, continue acessando aqui, @bcrypto nas redes sociais, tanto Twitter, agora não mais é Twitter, agora é X, ainda tenho dificuldade, porque é uma rede que eu não utilizo muito, mas a Bcrypto utiliza. Então, acessando aqui o X, acessando o Instagram, Facebook, sim, ainda existe Facebook, bastante. Estamos também aqui no nosso podcast, que está no Spotify, na Apple e no Deezer. No Deezer também está no Deezer. E claro, o YouTube também, para você que quer assistir aqui em imagens. Então, pessoal, muito obrigado. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.